E agora eu quero mergulhar num texto da Palavra de Deus com vocês, meus irmãos. Hoje é dia de ceia e a gente vai agora mergulhar num texto. Eu convido meu irmão, eu convido minha irmã a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 18, versículos de número 5 e 6. Segundo livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 5 e 6. Eu venho pregando sobre os profetas e sobre as profecias e sobre esses grandes servos de Deus no passado. E durante essa semana Deus falou muito comigo sobre uma pessoa, depois Ele ampliou para uma segunda e para uma terceira pessoa. E hoje nós estaremos trabalhando aqui sobre 3 pais que alegraram o coração de Deus. Então eu quero ler com vocês essa porção e quero refletir hoje sobre esses grandes servos de Deus que foram alegria ao coração de Deus e que abençoaram muitas pessoas. Eu vou ler na NVI. Todos acharam? Hoje estaremos falando sobre o rei Ezequias, sobre o profeta Jeremias e o escriba Esdras. 3 homens singulares. E eu quero extrair uma lição com os meus irmãos sobre eles, porque eles foram grandes líderes nos seus dias, grandes pais dos seus lares, pais dos seus liderados e pais da nação. Então, essa mensagem ela vai servir para nós aprendermos com eles, a termos referências boas. O título da minha mensagem é Pais que alegram ou que alegraram a Deus. Você quer ser um pai que alegrou a Deus? Que alegra a Deus? Quer ser um pai que alegra? E aqui vale para você, minha irmã. Vale para você. Você quer ser uma filha de Deus que alegra a Deus? Então esses grandes servos de Deus, eles vão trazer para nós lições importantes sobre isso. Então, eu quero ler com os irmãos, para a gente orar, o versículo de número 5 e o versículo de número 6 do segundo livro de Reis, capítulo de número 18. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Amém? Vamos orar? Pai, fala aos nossos corações e nos abençoa nessa manhã, ministrando a Tua palavra tanto aos pais, como às mães, como aos jovens, como às crianças, a todos. Fala conosco, Senhor. Derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós e nos abençoa grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Que texto maravilhoso. Quando nós pegamos aqui essa porção, eu já mencionei, já preguei sobre Ezequias, sobre o profeta Isaías, mas hoje eu quero pegar de novo Ezequias, porque o texto mostra que ele tinha uma atitude singular. Ele confiava em Deus. E o próprio escritor aqui de Reis diz que nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Foi uma pessoa exemplar ou não? Foi. Marcou a sua geração ou não?
marcou. No seu tempo, ele era uma referência viva. Ele era um rei, mas eu quero te lembrar que muitos reis aqui, desses dias, tinham se desviado. Aliás, se você não sabe, o próprio pai de Ezequias foi uma pessoa terrível, terrível. O próprio pai de Ezequias foi uma das pessoas mais cruéis dos seus dias. Pastor, mas como pode um pai ser tão ruim, tão cruel, tão maligno e o filho ser uma pessoa que não segue esse exemplo ruim e escolhe outra coisa? Pode, irmãos. A nossa vida é baseada em escolhas. Você não é refém da sociedade. Você não é refém da sua história. Você pode ser influenciado, sim, mas as suas escolhas determinarão quem você é e o que você faz. Amém, meus irmãos? Nós temos ouvido muito as pessoas dizerem: não, a culpa é da sociedade, a culpa é do sistema. Quando você culpa algo, você omite a sua responsabilidade. A culpa é nossa, pelos nossos erros, pelas nossas feiuras, mas a virtude também é nossa, no sentido do que escolhermos fazer. A gente tem que ser muito resolvido nisso. Pastor, o senhor está entrando num campo difícil para eu entender. Não, não é difícil, irmãos. Deus, quando nos cria, Ele nos dá liberdade. Você tem a liberdade de escolher, você tem a liberdade de adorar a Deus agora ou de não adorar, de fazer o bem ou não fazer. Porque se você faz o mal e o mal consegue te levar a cometer atos que você não consegue controlar, então você é uma pessoa dominada. Eu te pergunto, você é dominado? Ou você é livre em escolher o que você quer? Podem ver, irmãos, a gente costuma terceirizar as culpas. A culpa é da sociedade, a culpa é do sistema, a culpa é do vício. Não, a culpa é nossa. Porque a gente escolhe errado. E aqui é importante a gente se posicionar, porque Ezequias é essa pessoa que o pai dele foi horrível. O pai dele, Acás, foi horrível. Foi um homem tão maligno que levantou em Israel postes ídolos, sacrificou os filhos dele, filhos reais, sacrificou. Ezequias, obviamente, não foi morto, foi um dos que sobreviveu. E quando ele assume o reino, ele falou: não vou fazer o que meu pai fez, os antepassados do meu pai, nem que os reis da tribo do norte, eu vou fazer o que Deus quer para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? É escolha, é escolha, é escolha. A gente precisa escolher corretamente o que queremos. A gente precisa se posicionar. Ou você é tão fraco que um vício te controla. É escolha. Seu temperamento te controla. Escolha. Quem é que te escraviza? Você é dominado por isso? São escolhas, irmãos. Jesus disse bem claro sobre essa questão, que se você é escravo de alguma coisa, aquilo te domina. Por isso que uma das primeiras coisas na conversão é a libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você não foi liberto de todo o coração, é porque ainda você não se converteu. Amém, irmãos? É simples assim. Você não nasceu de novo. O novo nascimento é uma ruptura com a velha vida. Pastor, eu sou um crente carnal. Eu sei que esse é um termo muito utilizado e muitas vezes a gente até cita. Mas o crente carnal é porque ainda não nasceu de novo, ou seja, tem que se converter. De verdade, de todo o coração, para sempre. É assim. Quem não se converteu, está na velha vida. Existem pessoas que passam por momentos difíceis na sua vida, momentos de depressão, e elas podem até ter dúvidas se são convertidas ou não, mas logo que a depressão vai embora, você sabe que aquilo foi um momento na sua vida. Irmãos, a conversão tem a ver com essa disposição do nosso coração. O que você quer para a tua vida?
Você quer conduzir a tua vida segundo os teus desígnios e segundo as tuas vontades? Aí eu te pergunto, a sua vida tem tido sentido? Não. Então olha aqui para Ezequias. Vamos olhar para Jeremias e para Esdras, esses homens que alegraram o coração de Deus. Porque, como eu disse, Ezequias teve um pai que foi um demônio cruel. Para vocês terem uma ideia, o templo e a adoração a Deus ficou fechado. Por quê? Porque era um rei maligno, um rei tirânico, um rei desviado, na tribo do sul. Mas ele começa a reinar e ele muda a história. Vamos ler do versículo 1 em diante, irmãos, do capítulo 18. Vamos ler rapidamente. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou as serpentes de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanaser, o rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Alá, em Gozã, no rio Habor e nas cidades dos medos. Isto aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques. 2 pontos. Até aqui, meus irmãos. Deixa eu dar um contexto aqui para vocês terem uma ideia. Oséias, rei da tribo do norte, foi o último rei de Israel, porque a Síria foi lá e devastou. Foi o que nós chamamos o período do cativeiro assírio. Quem foi o povo assírio? A Assíria era um grande império, assim como a Babilônia já era um império nesses dias e o Egito. Haviam esses 3 grandes impérios. Só que nesses dias, a Assíria dominou sobre quase todos os demais reinos, nações, e mesmo sobre a Babilônia e mesmo sobre o Egito, eles davam as cartas, eles eram muito fortes. Então, nesses dias aqui, a tribo do norte foi devastada. Irmãos, pensem numa devastação. Foram devastados. Exatamente. E os assírios, eles eram muito malignos. Eles esquartejavam as pessoas. Eles destruíam as pessoas, amputavam, simplesmente pelo prazer de fazê-lo. Foi um dos povos mais cruéis que existiu na história da humanidade. E agora, nos dias dele, do rei Ezequias, ele ficou sabendo que os seus parentes da parte do norte foram devastados. E o que ele faz? Ele não se curva ao rei da Síria. Ele se curva ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Guarde isso no seu coração.
E ele se posiciona. Ele não faz o que o pai fez, ele faz o que Deus queria. Meu irmão, olhos de vocês nos meus olhos, você tem a chance de mudar a sua história. Deus já enviou Jesus, basta você crer nele, confiar nele e se lançar a ele. Enquanto você ficar nas desculpas, você não vai mudar a sua história, porque tem coisas que nós fazemos, mas tem coisas que Deus faz. Você não pode ser salvo, nem eu posso ser salvo, nem eu posso salvar vocês. Quem nos salva é Jesus. Mas eu posso pedir para que o Salvador reine na minha vida. Essa é uma escolha. Ezequias estava fazendo isso, por isso que ele é um pai exemplar à nação. Ele não se dobra ao grande império assírio, ele não se dobra à tradição errada do seu pai Acaz, ele se volta aos princípios que Deus tinha dado lá atrás a Abraão e a Davi, e ele se torna uma pessoa, como o texto mesmo aqui diz no versículo 5, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Quando o texto faz essa afirmação, a gente não entende direito. Sabe aquelas coisas que nós ouvimos, uma palavra de elogio? Fulano é especial. Tá bom, ele é especial porque você gosta dele. Quando nós lemos aqui em Reis, a gente não entende tão bem. Para a gente entender melhor, a gente precisaria estar vivendo aquele período, aquele momento. Como eu disse, irmãos, o que era esse momento de impérios e de poderes? Isso mudava a história de um povo muito rapidamente, irmãos. Quando havia um império como esse, influenciava na política, influenciava na economia, nos negócios, na agricultura. Você não podia fazer outra coisa, porque o reino dominante dava as cartas de tudo. Você ficava cercado. Por isso que se pagavam tributos, por isso que se davam donativos. Não é porque o rei daquela nação que era dominado gostava, não, é porque ele era obrigado. Então metade do que ele plantava ele tinha que dar ao império dominante, porque senão esse império dominante vinha e agora acabava com tudo. Foi esse episódio. Eu vou ilustrar aqui de uma forma que você possa entender, porque nós não temos noção do que é uma guerra, nós não temos noção do que é uma invasão, nós não temos noção do que é um povo dominando sobre outro povo. A gente não sabe o que é isso. A gente não tem noção disso. Mas vocês já ouviram falar da Coreia do Norte e da Coreia do Sul? Irmãos, até hoje é dividido por uma fronteira. E um não entra no território do outro porque não pode, porque é uma imposição por parte do país dominante e por parte daqueles que governam. Agora, você acha que as pessoas da Coreia do Norte não queriam trafegar na Coreia do Sul e no mundo livremente? Queriam, mas eles podem fazer isso? Não podem. Então eles sabem o que é isso, o que é viver debaixo de uma cortina de ferro. Isso é uma praga, irmãos. Você não poder ter liberdade, você não poder negociar. Você cria uma empresa e você tem um governo que dita as regras na sua empresa. Pastor, é horrível, é terrível, a gente não tem noção do que é isso. Mas isso era o que acontecia naqueles dias. Você tinha o seu gado, mas você não podia vender, porque o império dominante te prejudicava, logo te dava pobreza, logo te dava problemas, afetava tudo, irmãos, e nesses dias era assim. Então Ezequias, no momento em que ele vai contra o império da Síria, no momento que ele vai contra essas práticas, ele está indo contra uma sociedade totalmente corrompida, mas ele não se importou com nada disso. A única coisa que importava para ele era Deus. Amém, meus irmãos? Ezequias foi um homem exemplar, um homem como poucos homens. Eu posso dizer e afirmar que Ezequias escolheu seguir o exemplo do seu pai Davi, o seu antecessor. Ele tinha Davi como referência, ele tinha Davi como modelo, e ele assumiu riscos. E agora, em segundo lugar, eu quero falar um pouco de Jeremias. Pastor, mas Jeremias, profeta Jeremias, aquele que existiu um bom tempo depois de Ezequias, sim, porque na realidade quem está escrevendo agora aqui
nesse episódio de Reis, é o profeta Jeremias. Então o profeta Jeremias, algumas décadas depois, registra essa história. E quem foi o profeta Jeremias? O profeta Jeremias não era casado, talvez você diga, pastor, ele não era casado, então como que ele vai ser referência de pai, de homem? É verdade, como pai ele não teve filhos, mas ele foi um profeta que exemplificou o exemplo de um grande homem de valor na sua sociedade. Ele não teve filhos. Eu poderia dizer que os filhos que ele teve foi o seu próprio povo. O seu próprio povo. Quem foi o profeta Jeremias, irmãos? O profeta Jeremias foi um dos homens que mais sofreu como profeta na história da Bíblia. Podem ver que tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Agora, ele não escreveu aquelas lamentações porque ele tinha prazer em chorar. É porque a vida dele foi um suplício. Quem era Jeremias? Jeremias era filho do sumo sacerdote Ilquias. E ele desde garoto foi separado por Deus para ser profeta. E ele olha para aquela vocação e diz, Senhor, eu não posso. E Deus vai para ele e diz, não diga que não podes, porque eu estou te capacitando a você ser profeta entre a tribo de Judá. Porque lembra que eu acabei de dizer que a tribo do norte aqui, o cativeiro assírio, tinha devastado? Pois é. A tribo do sul, nos dias de Ezequias, ainda se manteve fiel a Deus, viu grandes milagres, mas algumas décadas depois, essa própria tribo do sul também se corrompeu, seguindo o pecado, o erro. E aí Deus levanta o último profeta, que é Jeremias, para ele ser a última voz antes do castigo. E o que Jeremias fez? Jeremias entrega uma mensagem que está no seu próprio livro, que é o livro de Jeremias, em Lamentações de Jeremias, e nos dias dele, inclusive ele escreve o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. E agora ele registra sobre a vida desse grande servo de Deus, que foi alguém que lutou contra a cultura. Guarde isso, meu irmão. Ser um cristão é lutar contra a cultura, começando com a nossa própria carne. Amém, meus irmãos? Deixa eu te perguntar, a sua carne te vence ou você vence ela? Se você vence a sua carne, é a prova de que você é nascido de novo. Mas se você não vence a sua carne, é a prova que você ou ainda não nasceu de novo ou se desviou. Porque a palavra de Deus vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, temperança, domínio próprio e várias virtudes. E o fruto da carne é o oposto do fruto do Espírito, inclusive destemperança. Se uma pessoa não sabe ser temperada, não sabe ser adequada, se uma pessoa ela é carnal, é a prova ou que ela ainda não se converteu ou que ela se desviou. Amém, igreja? Amém, irmãos? E aqui o profeta Jeremias foi essa última voz que vai à nação e diz para a nação e para os reis nos dias dele: olha, vai vir um império, que agora é o Império Babilônico, e vai destruir vocês, e vocês vão ficar na Babilônia 70 anos. O que o rei e o que os povos de Judá fizeram? Desprezaram Jeremias. Mas e Jeremias, o que ele fez? Ele se acovardou? Ele voltou para trás? Ele disse que estava difícil? Ou ele enfrentou? Ele enfrentou em nome do Senhor. Ele foi um profeta exímio, e ele registra agora sobre a vida de Ezequias e de tantos outros. Pastor, e o que aconteceu? Aconteceu como Deus tinha dito para ele. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, filho. Deixa eu dizer uma coisa aqui, filha. Ser um cristão de verdade é viver a autocorreção diária, a autoavaliação e a avaliação dos outros. Não tem como ter cristianismo sem correção. Não tem. O cristianismo bíblico, ele nos corrige. Podem ver que muitas pessoas deixam de ler a Bíblia porque ela fala assim: na hora que eu estou lendo a Bíblia fica me apontando os meus erros. Meus irmãos, é assim mesmo. Vai ser assim para sempre.
Nós precisamos ser corrigidos por Deus, precisamos ser corrigidos uns pelos outros, precisamos ser advertidos, mas sobretudo precisamos ser ensináveis. Se você não vence do seu ego, você não vai vencer do pecado e muito menos do diabo. Meus irmãos, a gente precisa se submeter a Deus. Aqui não tem nada a ver com o pastor, meus irmãos. Porque muitas vezes as pessoas elas falam assim, eu vou para outra igreja porque na outra igreja o pastor não dá duro, o pastor não fala do inferno. Eu me lembro que no seminário nós, certa ocasião, estudávamos sobre uma igreja americana, uma das maiores igrejas americanas, que o pastor foi chamado num talk show e o apresentador fez uma pergunta: e sobre o inferno, pastor? E sobre o inferno, o que o senhor tem para dizer? Aí ele disse, ao vivo, não, sobre o inferno nem nossos pastores, nem a nossa comunidade fala do inferno. O apresentador, não sendo um cristão, confesso, era somente um nominal, ficou surpreso. Falou, mas como assim, pastor? E o pastor disse, o nosso povo sofre muito durante a semana, trabalha muito, se sacrifica muito, e quando eles vão na igreja, nós somente pregamos uma palavra de esperança. Meus irmãos, então eu quero dizer para vocês que Jesus era um baita mentiroso, que os apóstolos eram lunáticos, porque Jesus fala do inferno. Jesus ensina do inferno, e Ele nos diz para a gente saber se posicionar. Os apóstolos diziam sobre o inferno. Meus irmãos, o inferno é real, a gente não pode deixar de ensinar sobre o inferno. Que povo é esse? Que rebanho é esse? É um rebanho de ovelhas ou é de bodes? Prestem bastante atenção. O apresentador ficou surpreso, e deve ficar mesmo. Porque até mesmo nas religiões que não seguem a Bíblia ipsis literis, eles têm clareza do céu e do inferno. Então, meus irmãos, a gente precisa ser corrigido. O inferno é real, irmãos. Deixa eu te perguntar, você se considera um crente que vai para o céu, mas você só dá fruto da carne? Você já está com os 2 pés no inferno. Se arrepende hoje em nome de Jesus. Olhe para o rei Ezequias, que andava na contracultura, e olhe agora para Jeremias, que andava na contracultura. Meus irmãos, o rei nos dias de Jeremias entrega uma palavra ao rei. Sabe o que o rei faz? O rei pega toda a profecia de Jeremias e queima na lareira, irmãos. Deus tinha dito para Jeremias, escreve as minhas palavras, entrega aos sacerdotes, entrega ao povo e entrega ao rei. Ele faz isso, o rei pega e queima. E sabe o que o rei faz com Jeremias? Joga ele num poço, para que ele fique ali de castigo, porque ele tinha profetizado algo que o rei não queria. Mas o que aconteceu? Tudo que o Jeremias pregou aconteceu. Veio Nabucodonosor, veio a Babilônia e devastou Judá e levou lá para a Babilônia, e lá eles ficaram 70 anos. Lá no cativeiro babilônico eles aprenderam o que era verdadeiramente seguir a Deus. E sabe qual era o grande texto lido pelos judeus lá na Babilônia? Jeremias. Ele pode não ter tido filhos, mas ele teve filhos espirituais. Ele pode não ter tido uma mulher, mas ele teve uma nação que ele cuidou, ele lutou e ele preservou. São escolhas, meus irmãos, são escolhas. E o terceiro homem que eu quero citar agora é um outro que depois que regressa com o povo, porque passam-se os 70 anos, a história permite com que o povo judeu aprenda, e agora vem o regresso do povo judeu de volta para Judá. É o nosso querido irmão Esdras, e eu quero ler um texto agora com vocês de 2 Crônicas. Isso que é legal. Irmãos, ao ler as Escrituras é maravilhoso. É maravilhoso. Olha só. 2 Crônicas, capítulo de número 29. Pastor, por que o senhor está lendo Crônicas falando de Esdras? Isso que é lindo na Bíblia. Meus irmãos, quando o povo regressa agora a Jerusalém, e eles chegam lá, e eles olham os palácios reais destruídos, as muralhas arruinadas, o templo no chão. Eles olham e veem tudo aquilo como
o cumprimento das profecias de Jeremias. E agora vem Esdras. E Esdras, quem era Esdras? Isso que é lindo, irmãos. Deixa eu fazer um comentário aqui rapidamente. Ilquias foi um sumo sacerdote, piedoso e crente nos dias de Josias. O rei Josias, aquele rei que temeu a Deus. Olha que coisa linda. E Jeremias era filho de Ilquias. Opa, olha que coisa linda. Então Jeremias nasce de um lar onde o pai era piedoso, o pai era crente? Era, pastor. Pastor, mas Jeremias era sacerdote? Jeremias era sacerdote. Então ele poderia ter sido um novo sumo sacerdote, mas Deus não escolhe ele como um sumo sacerdote, Deus escolhe ele como profeta. Mas e Ilquias? Ilquias fez o papel dele. Porque Ilquias, nos dias de Josias, é quem encontra o livro da lei e leva o livro da lei a Josias. E Josias traz a lei ao povo e há um grande avivamento nos dias de Josias e nos dias do sumo sacerdote Ilquias. Posso ouvir glórias a Deus? Olha o papel dos pais fortes, olha pais fortes. Pais fortes. Lembrem-se que aqui eu estou mencionando um rei, Ezequias, que algumas décadas atrás foi um rei forte, que lutou contra o cativeiro assírio, e Deus realizou vários milagres. E Jeremias escreve sobre ele. Agora vem Ilquias, que é um sumo sacerdote forte, crente, que influencia a nação, e vem Josias e abençoa. E depois, pastor? Aí, como nós sabemos, vem o profeta Jeremias. O profeta Jeremias prega, Josias morre, outros reis ímpios tomam o reino e aí vão para o cativeiro babilônico. Mas lá no cativeiro babilônico nasce um neto de Ilquias, um bisneto. Quem é esse bisneto? Esdras. Pastor, então quer dizer que Esdras é parente de Jeremias? Sim, é parente de Jeremias. E Esdras também é bisneto de Ilquias? Sim. Famílias fortes criam dinastias fortes para a glória de Deus. Famílias fortes criam um legado forte. Meus irmãos, isso é muito poderoso, meus irmãos. Quando você tem uma referência forte na sua família, quando você tem um homem de Deus, e se você não teve na sua família, então siga modelos exemplares, porque Davi não tinha um pai tão piedoso, mas ele se torna um modelo para a nação. Ezequias segue os exemplos de Davi. Agora vem Ilquias, um sumo sacerdote, e dele vem quem? Um profeta abençoado que é Jeremias, e depois vem um bisneto muito abençoado que é Esdras, o escriba. E o que ele faz? Ele regressa agora para Judá, e agora ele ajuda na reconstrução do templo, da casa de Deus. Mas antes de reconstruir o templo, ele constrói a palavra de Deus no coração do povo de Deus. Eu posso ouvir glórias a Deus, irmãos? E agora é o próprio Esdras que escreve o livro de Esdras, que escreve o livro também de Neemias, que também escreve crônicas. Pastor, e agora ele vai dar mais detalhes do que Ezequias fez. E olha só para vocês terem uma noção, irmãos, o livro de crônicas, ele vai ter a seguinte ideia. Qual é a ideia? Deus e a sua casa, precisamos adorar a Deus na casa de Deus, precisamos voltar à palavra de Deus, precisamos prestigiar os sacerdotes ungidos de Deus e os levitas consagrados que ensinam a palavra de Deus, e precisamos olhar para Davi como um modelo de servo que adora o tempo todo. Essa é a temática do livro de crônicas, simplesmente isso. Ele vai trabalhar nisso, e agora ele vai registrar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, do que de fato Ezequias fez, porque lá atrás Jeremias escrevendo em Reis, ele não dá os detalhes, mas Esdras, alguns séculos depois, dá todos os detalhes do que o rei Ezequias tinha feito. E a gente só vai ler algumas coisas para a gente ter versículo 1 ao 4, e depois leremos mais alguns versículos. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Posso ouvir glórias a Deus? Irmãos, aqui se passaram séculos. Percebam, irmãos, é um rei forte, Davi, que deixa uma mensagem.
E aí, os reis têm que escolher quem seguir. Vem Ezequias, escolhe seguir Davi. Vem Jeremias, e Jeremias prestigia Ezequias. Deixa eu fazer mais um acréscimo aqui importantíssimo, irmãos. É Jeremias que escreve sobre a escola dos profetas. Segundo a minha opinião, Jeremias tinha a Elias e a Eliseu como suas grandes referências. Porque ninguém escreve tanto sobre a escola dos profetas como foi Jeremias, no livro de Reis. Quando você pega o livro de Reis, do capítulo 17 de 1 Reis, até metade do livro de Reis, de 2 Reis, só fala sobre a vida dos profetas. Aí talvez você diga, pastor, mas é o livro dos reis ou o livro dos profetas? É o livro de Reis, porque fala sobre a linhagem real. Mas quem é os grandes líderes da tribo do norte e da tribo do sul? São os profetas, ou quem segue a profecia. Jeremias, na minha opinião, tinha um sumo sacerdote, pai Ilquias, como um grande modelo, mas ele devia ter Elias e Eliseu como seus grandes modelos. Meus irmãos, você fala do que você mais ama. Uma pessoa que ama de futebol fala do quê? Quem ama tênis fala do quê? Quem ama música fala do quê? Vai falar de futebol? Claro que não. Então, quando Jeremias escreve sobre a vida e a escola dos profetas, era porque ele estava dizendo, eu sou um dos últimos dos profetas antes do cativeiro, porque Deus levantou uma escola na tribo do norte para preservá-la, e eles não deram ouvido, e veio a Assíria e devastou, e eu estou aqui fazendo o papel pelo qual Deus me separou, ou seja, homens de verdade, crentes de verdade, servos de verdade, que olharam para referências exemplares. Elias e Eliseu eram referências. Podem ver que Elias também, nós não vemos em Elias que ele era casado, ele é arrebatado, ele não deixa esposa e filhos, era um homem profeta, possivelmente solteiro. E Eliseu, a mesma coisa, a gente não vê necessariamente famílias neles. E quem era Jeremias? Um profeta também solteiro, mas eles eram referências para o seu povo, e eles deixaram uma mensagem. Então, para mim, Jeremias, ele tinha os olhos fitos no profeta Elias e no profeta Eliseu e na escola dos profetas. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? E agora vem quem? Vem Esdras, o sumo sacerdote, ou melhor, o escriba. E ele tinha quem como referência? Possivelmente ele tinha como referência o seu bisavô, o sumo sacerdote Ilquias. Porque ele segue agora como um mestre da lei, ele ensina a lei, e ele deixa essa obra-prima, que é o primeiro livro de crônicas e o segundo livro de crônicas, mas ele também pincela um pouco sobre esses grandes servos de Deus. E aqui, olha só que coisa linda no versículo 3, no primeiro mês, do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Esdras está escrevendo agora. Esdras está escrevendo. Sim, o bisneto do sumo sacerdote Ilquias. Sim, o parente do profeta Jeremias. Ele está falando sobre o rei Ezequias. E o rei Ezequias, quando ele começa o seu reinado, a primeira coisa que ele faz, ele reabre a casa de Deus que estava fechada. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Por isso que ele foi valente. Por isso que ele foi extraordinário, por isso que ele foi valoroso. Versículo 4, convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse, escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, retirem tudo que é impuro do santuário. E aí continua falando, olha o que ele faz. Agora os detalhes de Esdras. Esdras está escrevendo, Esdras está olhando as suas referências, está trazendo o povo de Deus a lei de Deus, está trazendo o povo de Deus a casa de Deus, está trazendo o povo de Deus a repensar sobre a sua vida. Ele está dizendo, o meu lugar é na casa de Deus. E Esdras está dizendo, o que o rei Ezequias fez? A primeira coisa que ele faz, ele reabre as portas. Ele não pediu para abrir, ele reabriu. Posso ouvir glórias a Deus? Meu irmão, a sua casa está caindo aos pedaços, mas você não vem para a igreja, você não busca a Deus, vai continuar caindo aos pedaços. Dê o primeiro passo, pai, busque a Deus de todo o seu coração, se humilhe e deixe Deus te exaltar em nome de Jesus.
É fácil falar para a mulher ir buscar Deus. É fácil falar para o filho ir buscar Deus. É claro. E você, mulher, muitas vezes está querendo fazer com que as coisas na sua vida e no seu lar funcionem na base da pancada na marra. Minha irmã, deixa de ser carnal, em nome de Jesus. Porque a obra de Deus não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Faça o seu papel. Marido não quer vir para a igreja, venha você. Filho, você chama o papai e a mamãe e eles não se posicionam? Se posicione você. Seja crente de verdade. Irmãos, vamos deixar de terceirizar. A culpa não é de ninguém, a culpa é nossa muitas vezes. Amém, igreja? O que o rei Ezequias fez? Ele reabre. Ele vai e faz. Meus irmãos, aqui, deixa eu dizer para vocês, eu não espero muitas coisas de vocês, de verdade. Não é que eu sou uma pessoa orgulhosa, não é isso. Eu espero fazer para vocês. Se os irmãos fizerem, ótimo. Se não fizerem, eu vou continuar fazendo. Porque é o meu dever. Eu não espero das pessoas. Eu não espero no sentido assim, porque muitas vezes a gente coloca a nossa fé no outro, irmãos. Lembra que semana passada, na minha mensagem, eu disse que quem põe a fé no outro, como Joás pôs em Joiada, terá uma fé por pouco tempo. Porque ela está condicionada ao outro. A nossa fé tem que estar em Deus, amém, meus irmãos? Por isso que eu digo que eu não espero dos irmãos. Não, claro, eu me alegro com os irmãos, mas se os irmãos não me seguirem, eu vou continuar abrindo a casa de Deus em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Foi isso que o rei fez, foi isso que Esdras estava dizendo. Cumpra o teu papel, faça o teu dever. Continuando, 4, ele convoca os sacerdotes. Agora ele sabe o seu papel. O rei, é monarca, é um líder político. Ele não é sacerdote. O templo quem tem que cuidar é os sacerdotes e levitas. Então ele chega e fala: vem cá, sacerdotes, vem cá, levitas. Vamos se consagrar e vamos consagrar a casa de Deus. Amém, meus irmãos? E no versículo 12: então estes levitas puseram-se a trabalhar. 2 pontos. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Meu irmão, quando você dá o primeiro passo, logo na sequência as coisas vão acontecendo, porque isso é fé em nome de Jesus. Versículo 15: tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor. Versículo 17: começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Ou seja, ele deu o passo, Ezequias. Agora Esdras está dizendo que ele desafia os sacerdotes. Agora, pastor, e se os sacerdotes e levitas fossem infiéis? Aí Deus ia apertar o cerco com os sacerdotes e levitas. Meu irmão, você não é Deus. Tem hora que a gente chama as pessoas e elas não vêm. Qual é o exemplo disso? Jeremias. Jeremias chamou os sacerdotes e os sacerdotes não foram. O rei Ezequias chamou os sacerdotes foram. O que nos aguarda na vida? É um mistério. Não depende do líder. Porque muitas vezes a gente até faz um julgamento errado. Está vendo? Olha lá, o pastor não tem autoridade, ele desafiou e ninguém foi. E quem disse que não faltou autoridade no pastor? Ou será que não faltou foi o que? Obediência aos liderados. Vamos avaliar aqui. Jeremias chamou o povo e o povo não foi. Ezequias chamou o povo e o povo foi. Agora Esdras está reestruturando a palavra de Deus, está ensinando, e o povo agora, depois do cativeiro babilônico, está todo mundo quebradinho, todo mundo ensinável. Perceba, irmãos, muitas vezes o povo de Deus precisa sofrer para aprender. Infelizmente é assim. Mas aqui o texto está dizendo que eles começam fazendo aonde? No primeiro mês. Versículo 20 agora. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes de cada cidade. Espera aí, pastor, espera aí. Ele primeiro abre a casa de Deus, porque ele se posiciona segundo a palavra de Deus. Chama os pastores se posicionam, e agora ele vai para os líderes. Olha aí, ó os papéis. Ele vai indo parte a parte, e graças a Deus o povo foi dando ouvidos. Versículo 25, o rei, todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. Aqui agora já está mostrando o seguinte, meus irmãos. Aqui Esdras está dizendo: olha, Ezequias foi extraordinário. Por quê? Porque ele fez as coisas certinhas, ele se posicionou como Deus queria, ele foi e buscou a Deus, os sacerdotes deram apoio, e agora
diante de tudo isso, ele chama as outras pessoas e agora vem a nação. Versículo de número 31. Então, disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois. Dá uma pausa aqui, prestem atenção no versículo de número 31 e 32, a comunidade e a Assembleia. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Meus irmãos, a obra de Deus é feita no coletivo, mas quando falta o coletivo, Deus levanta os seus profetas. E aqui, meus irmãos, no versículo de número 1 do capítulo 30 de 2 Crônicas, a gente vê: Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá. Deixa eu dar uma pausa e só vou dar uma síntese para a gente encerrar agora. O que ele faz? Lembra que eu disse que a tribo do norte tinha sido devastada pelo cativeiro assírio? Já faziam já fazia alguns anos que o povo da tribo do norte estava devastado nos dias de Ezequias. Quando ele faz tudo isso, agora ele sai enviando mensageiros aonde? Aonde havia um israelita. Em todas as cidades da tribo do sul e em todas as cidades da tribo do norte, de Dan a Berseba. Pastor, mas na parte do norte já não tinham se desviado? Tinham, mas Ezequias era um homem de fé tão grande que ele não se importou, porque agora ele vai fazer a festa da Páscoa. E agora o escritor, que é Esdras, vai dizer o seguinte, que essa festa da Páscoa nunca tinha sido feita dessa forma desde a antiguidade, porque agora ele convoca todo o povo. Sabe o que acontece? Muitos da tribo do norte zombam, mas muitos dão ouvido e vêm adorar a Deus agora, lá no templo. Pastor, tudo bem, eles só foram cultuar a Deus. Meus irmãos, você tem que lembrar que aqui ele estava abrindo um risco muito grande. Podiam ser espiões, podiam ser pessoas disfarçadas entrando lá para destruir o reinado dele, mas ele não se importou, ele confiava em Deus, e ele fez isso, e houve uma grande festa. É o capítulo 30, e aí a gente vai ver no capítulo 31, que ele reorganiza a casa de Deus, faz grandes sacrifícios a Deus. É por isso que lá em Reis está dizendo que ele foi alguém muito especial. E eu queria deixar essa mensagem para você, meu irmão. Pessoas que alegram o coração de Deus, pais que alegram o coração de Deus. Ezequias foi um rei que olhava para Davi e seguia os passos de Davi. Jeremias foi um profeta que eu acredito olhava para Elias e Eliseu e faziam uma obra especial. E Esdras possivelmente olhava para o seu bisavô e também seguia os mesmos passos e aprendia com todos eles e ensinava o povo de Deus. Eu desejo que Deus nos ajude a sermos servos de Deus muito especiais, pessoas que realmente marquem o coração do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos carentes de grandes exemplos, mas quando nós temos grandes exemplos, a gente tem inspiração. Mesmo que muitos não sigam, nosso coração se manterá firme diante de Deus. Eu quero te dizer que Deus vai te ajudar na caminhada. Nós seguramos nas mãos o livro da profecia sagrada, temos os profetas como exemplo e esses grandes servos de Deus, amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração e quero apenas orar com você agora. Como que vai a sua vida? Você é uma pessoa que oscila? Você é uma pessoa que oscila o tempo todo? Se você é uma pessoa que oscila, é a prova de que você precisa ter um posicionamento. Parar de seguir a sua vontade e começar a fazer apenas o que é necessário, que é seguir a palavra de Deus. Como disse Tiago, não seja oscilante como a onda do mar. Seja firme e convicto. Pare de ser uma pessoa que oscila. Lembram quando Elias disse aos homens de Israel: por que vocês ficam oscilando entre o coração, entre Baal? Se o Senhor é Deus, sirvam. Se Baal é Deus, sirvam. Meus irmãos, tome uma posição de verdade.
Não tome uma posição simplesmente porque alguém disse para você tomar uma posição. Tome uma posição porque você precisa tomar uma posição diante de Deus, diante do Eterno. Porque você tem a sua alma a zelar, você tem a sua família para cuidar, você prestará conta diante do Senhor. Tome uma posição sabendo que um dia todos nós estaremos diante do grande julgamento. Não importa o que dizem as pessoas ou a sociedade, o que importa é o que Deus espera de você. Meus irmãos, vai chegar um dia que todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor, e nós não poderemos terceirizar as culpas. Então que hoje você diga no seu coração: Senhor, eu quero seguir os exemplos dos teus servos, eu quero seguir o exemplo que foi deixado na tua palavra, eu quero seguir o exemplo como foi aqui de Ezequias, de Jeremias, de Esdras, que fizeram uma escolha e se mantiveram nessa escolha durante toda a sua vida. Faça o que for, aconteça o que acontecer, não importe a circunstância nem as pessoas ao meu redor, eu me manterei fiel ao Senhor como Ele deseja. Amém, meus irmãos? Faça essa escolha, meu irmão, faça essa escolha, minha irmã, e você verá Deus agir na sua vida. Porque, meus irmãos, para a gente orar, quando você faz essa escolha, você fica nas mãos do Senhor. Quem vai fazer milagres na tua vida vai ser Deus, como Ele desejar. Pode ver que Ezequias prosperou, Jeremias sofreu, Esdras restaurou. Propósitos de Deus. Quem era maior, pastor? Ninguém era maior. Quem era menor, pastor? Ninguém era menor. Eles cumpriram com o propósito. Está querendo seguir um evangelho simplesmente sem sofrimento? Você perecerá. O evangelho terá sofrimento, mas é no evangelho, seguindo a Jesus, que nós teremos sempre a vitória. Amém, meus irmãos? Quero orar com vocês. Pai, eu entrego a tua palavra ao teu povo e peço, tenha misericórdia do teu povo e guarda essa palavra no nosso coração e nos ajuda a sermos servos de Deus fiéis que te alegram de todo o coração. Obrigado pelo rei Ezequias, pelo profeta Jeremias, pelo escriba e sacerdote Esdras. Te louvamos e glorificamos o teu nome. Guarda a tua palavra no nosso coração e nos ajuda a seguirmos os profetas, seguirmos a profecia sagrada e a sermos homens, famílias, sermos servos de Deus que realmente te deem muito orgulho. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Recebe essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor continue falando ao seu coração. E agora eu quero chamar a nossa irmã Deusa, nossa querida irmã Sheila, para que elas possam distribuir a nossa ceia. E eu quero orar consagrando os elementos da ceia. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o pão e o vinho e peço que o Senhor cubra-nos com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir o pão e o vinho. Podem participar da nossa ceia todos aqueles que já foram batizados nas águas e estão em comunhão com Deus e com a sua igreja local, se você nos visita. E aos irmãos que estão nas redes sociais, que não puderam vir, como é o caso da nossa querida irmã Sadica, coloque aqui a sua foto, como é o caso da minha mãe, coloque a sua foto, que a gente vai estar orando juntamente com vocês. Amém? Vamos ouvir um hino? Longe do Senhor andar, vá no caminho de horror.
ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao Salvador, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. A igreja. Oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar. Também me chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, antes de lermos o texto tão conhecido por nós, que é o texto da ceia, eu só queria destacar aqui um versículo que ainda está em 2º livro de Crônicas. Eu peço que as irmãs e os irmãos da transmissão coloquem para nós. 2º livro de Crônicas, capítulo 30, versículo 10. Olha só o que diz: os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá lhes
já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém, no 2º mês, para celebrar a festa dos pães sem fermentos. Aleluia! O que eu quero dizer aqui, que muitos, pelo qual o rei enviou mensagem, zombaram, mas muitos também aceitaram. Você que segura, meus irmãos, o pão e o vinho nas mãos, essa é a prova de que você está firme no Senhor. Esta é a prova que realmente pertencemos a Deus. É uma das. Pastor, se eu participo da ceia, já basta? Claro que não, né, irmãos? Assim como dizer também que quem foi batizado está salvo para sempre, porque o batismo é um símbolo, a ceia é um símbolo, mas esse símbolo só tem sentido se a gente tem o quê? Uma vida entregue, uma vida piedosa. Ele é um símbolo que atesta a uma lembrança, mas ele não pode nos salvar, porque senão atribuiríamos a um símbolo um papel que ele não pode ter. Não é a ceia que te salva, não é o batismo que te salva, quem te salva é Jesus, amém, irmãos? Assim como a igreja é um outro grande símbolo. Você vem para a igreja e por isso você já é salvo? Não sei. Por quê? Por que eu não sei? Porque a pessoa pode estar dentro da igreja, mas com o coração no pecado. Mas a igreja nos ajuda a sermos o quê? Alguém que olhe para Cristo. Por isso que os símbolos são importantes, mas os símbolos não salvam. Por isso que Deus deixa o memorial. O memorial é um símbolo. Qual é o símbolo? Que eu pertenço a Jesus, que eu sou de Jesus. Então, que você realmente viva a essência do cristianismo. Porque se você está em pecado e fazendo a ceia, você trará condenação para você. Por isso que o grande sinal de que pertencemos à ceia e de que pertencemos a Cristo e que pertencemos ao corpo de Jesus é de que não vivemos no pecado. Amém, meus irmãos? Amém? Agora, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todos nós ceemos. Por quê? Porque todos somos pecadores. É por isso que precisamos se arrepender de todo o coração, amém? E aqui, no pedido do rei Ezequias, houve essa grande celebração da festa da Páscoa. Muitos aceitaram a mensagem e aceitaram essa palavra. E agora vamos ao grande texto, que é o que nós lemos sempre, que é em primeiro livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 11, 23. Antes de ler, quero orar, pedindo perdão ao Senhor de todos os nossos erros e pecados. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, estamos diante da Tua presença e pedimos o Teu perdão. Perdoe-nos, purifique-nos e ajude-nos a viver uma vida como o Senhor quer, uma vida como o Senhor deseja, uma vida como o Senhor espera. Perdoe-nos de todo erro e de todo pecado e purifique-nos de toda iniquidade. E que o Senhor nos ajude a olhar para Cristo e a seguir Jesus, como foram esses grandes servos de Deus, hoje apresentado aqui para todos nós, o rei Ezequias, o profeta Jeremias e o escriba Esdras. Senhor, guarda no nosso coração essa disposição de te obedecer, de te seguir e de te amar. E perdoe-nos de todos os nossos erros e pecados e purifique-nos de todas as nossas iniquidades, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E aqui diz, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos.
Senhor, muito obrigado, Deus, por mais essa ceia. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e abençoando as nossas vidas. Que o Senhor continue derramando no nosso coração humildade para seguirmos o exemplo de pessoas tão célebres como hoje foi trazido aqui para nós. Obrigado, Deus, por essa mensagem. Obrigado, Deus, pelo Dia dos Pais. E continue abençoando as nossas famílias. E que a tua bondosa mão, ó Pai de amor, esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Feliz Dia dos Pais, meus irmãos. Pode se abraçar. Que Deus te abençoe. Obrigado, meus irmãos, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Recebam o nosso abraço. Está encerrado o nosso culto. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama.